na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 em diante. Os irmãos têm conhecimento dessa passagem, conhecida de todos nós, mas eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra aqui nesse texto, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando eu leio esta passagem e eu vejo Jesus Cristo orientando a sua igreja para que participasse deste momento, a ceia do Senhor, eu fico imaginando o que ele tinha em mente para nós, como ele olhava para a igreja no futuro, e eu fico imaginando que talvez diante desse cenário que está aqui à minha frente, nós poderíamos ter mais pessoas participando desta reunião nesta noite. E uma coisa é certa, eu aprendi uma coisa e talvez os irmãos vão concordar comigo: o único culto instituído por Jesus Cristo foi o culto da Santa Ceia, não é? Ele desejou estar com os discípulos reunidos naquele momento em que ele mandou preparar a ceia para que ele pudesse participar. Irmãos, se eu for aí contar algumas histórias que olha para mim assim, talvez não imagine, mas pastor Osimar tem uma caminhada de 63 anos no Evangelho, servindo o nome do Senhor. Desde a minha infância eu adoro esse Deus e não há nada que possa me afastar, nem o presente, nem o futuro, não é? Nem a altura, nem a profundidade. Eu estou firmado na palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Você também está firmado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz para mim e para você assim: quem nos afastará do amor de Jesus Cristo, né? Ele nos atraiu, né? Ele nos sustenta com mãos poderosas, com mão forte. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo, então, ele tinha em mente essa igreja comprada por um alto preço de sangue. Foi um sofrimento grande, mas a palavra de Deus no livro de Isaías, ela é bem clara quando ela diz para mim e para você: olha, ele verá o trabalho da sua mão, né? E ficará satisfeito, vai gerar resultado, vai gerar recompensa. E aí, irmãos,
quando eu olho para Jesus Cristo falando assim para mim e para você: fazei isto em memória de mim. Eu fico imaginando assim, quantas coisas nós poderíamos ter em mente a respeito de Jesus Cristo nesta noite. Quantas coisas nós podemos lembrar. Eu estava imaginando que Jesus Cristo, ele deixa o seu trono de glória e ele se humilha e desce até esta terra. Mas quando ele nasce lá em Belém, ele nasce em um curral e é colocado numa manjedoura, um lugar simples, um lugar onde talvez nenhuma pessoa tenha tido nascido. Você já ouviu falar de alguém que nasceu no curral e foi colocado numa manjedoura? Só Jesus Cristo, né? O Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. E agora Jesus Cristo, ele se despe da sua glória, do seu poder, e ele vem até a terra para cumprir uma missão que era de resgatar o mais vil pecador. Eu não era digno, você não era digna, você não era digno, mas ele nos amou. Ele falou assim: eu vou lá, e vou resgatar, eu vou trazer para a minha presença. E Jesus Cristo, então, ele nasce em um contexto político, numa situação em que, aonde ele nasceu, aonde ele estava naquele cenário, naquela região, havia um rei chamado Herodes Antipas. Esse homem era terrível, né? Quem conhece a história desse homem sabe que é uma história de arrepiar. Quantas coisas horrendas ele praticou. E Jesus Cristo nasce nesse cenário político terrível, não é? Tanto é que ele perguntou para os pastores: olha, onde que nasceu esse menino? Aonde ele está? Fala para mim que eu quero ir lá adorar ele também, né? Irmão, Jesus Cristo nasceu num cenário, desde o seu nascimento, alguém queria acabar com ele, alguém queria matá-lo, alguém queria destruí-lo. E aí nós trazemos à memória essas coisas que aconteceu com Jesus Cristo. Mas pastor, só aconteceu coisas ruins com Jesus Cristo? Não, irmãos, aconteceram muitas coisas boas. Mas existe uma coisa que é muito interessante. O que é que nós podemos trazer à memória? Nós podemos trazer à memória os ensinamentos de Jesus Cristo, o seu caráter, o seu sacrifício e as promessas que ele fez para mim e para você. E quando nós falamos de trazer essa coisa à memória, eu estava lembrando que existe uma palavra grega que chama anamnese, que é exatamente trazer a lembrança de coisas que aconteceram. Mas essa não é uma simples lembrança. E eu estava aqui pensando assim, como é que eu poderia dizer para a igreja a respeito desta lembrança, que talvez você não tenha uma consciência tão abrangente do que aconteceu, ou um sentimento tão profundo. E aí eu fico imaginando assim, existem algumas pessoas que elas falam assim: olha, eu me lembro desse acontecimento como se eu estivesse lá naquele dia. Eu me lembro desse acontecimento até hoje, como se fosse hoje, como se fosse agora, como se estivesse aqui na minha frente. E aí eu vejo alguns irmãos cantando, né? Eu queria estar lá, eu queria tocar no seu rosto, eu queria poder estar ali com ele. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e agora você vai poder dar glória a Deus. Você está
aonde Ele está. Porque Ele está aqui nesta noite. Ele se faz presente aqui nesta noite, né? E aí, irmãos, é interessante que eu já participei de alguns cultos, né? Uma certa vez eu estava num culto lá na Liberdade, justamente com o pastor Takayama, e o culto, montava um culto frio, sabe, parecia o Polo Norte, e o pastor Takayama estava ali, e ele dirigindo aquele culto, e ele falou assim: olha, sabe, hoje está difícil, mas teve uma vez que o povo pediu carne para Deus, né? E Deus deu carne, então tem dia que é carne. Eu fui criado na igreja, e aí tinha um pastor que ele falava assim: hoje é mocotó com jiló, né? Vocês vão ter que comer mocotó com jiló. Mas eu quero dizer para os irmãos que não é necessário todo dia a gente comer mocotó com jiló. Hoje a gente pode comer o maná que vem do céu. Hoje a gente pode saciar de coisa boa. E Deus tem coisa boa para a sua igreja. A sua vinda aqui não é em vão. Então nós estamos aqui lembrando do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas também estamos lembrando das promessas que Ele fez. Ele disse para mim e para você: eu vou subir ao céu, mas eu vou enviar um Consolador. Ele vai estar com vocês, confortando vocês, alegrando vocês, dando a paz que o mundo não pode dar. E nós estamos aqui, irmãos. A nossa vinda aqui não é em vão. Quando o povo de Deus se reúne, Deus tem bênçãos para a sua igreja. E aí, irmãos, o que é que nós podemos trazer em memória a respeito de Jesus Cristo? O sacrifício na cruz do Calvário, não é? Jesus Cristo, Ele fez uma entrega voluntária. Ninguém obrigou Ele a morrer por mim e por você, não é? Essa entrega que Ele fez para reconciliar a humanidade a Deus, para mostrar para mim de novo o caminho que eu tinha que seguir. Irmãos, Ele continua todo dia nos orientando. Eu estava lendo e ouvindo um dia desses aí alguém falar a respeito do GPS. Vocês já ouviram falar do GPS? Algumas pessoas usam GPS, né? Usa aí alguns aplicativos, e aí sabe o que acontece? A pessoa dizia exatamente assim: a pessoa que criou esse aplicativo, ele foi orientado por Deus, ele tem alguma coisa com Deus, porque quando ele erra o caminho, o que o GPS faz? Ele vai lá e recalcula o caminho para você exatamente para o lugar onde você precisa ir. E Jesus Cristo está aqui nessa noite dizendo para você: se você errar o caminho, eu vou fazer você voltar para o caminho certo, eu vou redirecionar você, eu vou ajudar você a encontrar a rota certa. Jesus Cristo está aqui nesta noite, foi para isso que Ele veio. Ele disse para mim e para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos no caminho certo, nós estamos indo para o céu, né? E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, caminhando para o céu. O que nós podemos trazer à memória a respeito de Jesus Cristo? Os ensinamentos, o Evangelho, a palavra de amor. Jesus Cristo, uma certa vez, subiu até um determinado lugar, e alguém vai dizer assim: mas é o sermão da montanha ou é o sermão da planície? Irmão, se é o sermão da montanha ou se é o sermão da planície, não é o mais importante. O importante é que foi um sermão. Jesus Cristo parou e juntou a multidão e ensinou a respeito do reino de Deus. E aí Jesus Cristo, Ele se preocupava em ensinar, né? E nós precisamos entender essas
coisa que Jesus Cristo fez, e nós precisamos ensinar os nossos filhos, né? E a palavra de Deus ela é bem enfática quando ela diz assim: quando é que eu tenho que ensinar o meu filho, né? O meu esposo, a minha esposa? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nessa minha caminhada, nós visitávamos uma família, e nessa família só o esposo era crente, e a esposa dele não vinha nem na sala, ficava só lá na cozinha, né? E a gente, por educação, né, não ia lá na cozinha sem ser convidado, e a gente fazia um culto lá na sala, e da sala a gente ia embora. E aí a família toda aceitou Jesus Cristo. E aí, irmãos, você precisa falar que hora de Jesus Cristo, a hora que levanta, a hora que você está andando com Ele pelo caminho, né? Eu me lembro que eu estava falando esta semana, alguns tempos atrás, nós tínhamos alguns quadros escritos lá na parede: o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Então, às vezes nós olhamos e não tem mais nas casas nenhum quadro escrito, nenhum versículo da Bíblia. Eu só põe quadro de tudo quanto é jeito, mas não tem um quadro escrito lá, um versículo da Bíblia. Para a hora que chegar lá um amigo seu que ele não é cristão, querendo ou não querendo, ele vai ler que tem lá alguma coisa a respeito de Jesus Cristo, não é? Mas o que é que nós podemos lembrar de Jesus Cristo? A vida e as obras que Jesus Cristo fez, né? E João ele fala exatamente isso. Se fosse escrever tudo o que Jesus Cristo fez, não haveria livro suficiente. Muitas coisas Jesus Cristo fez: multiplicação de pães, curou aleijado, ressuscitou mortos, curou cegos. Quantas obras maravilhosas Jesus Cristo fez em prol da humanidade. Quando as pessoas chegavam até Jesus Cristo, os irmãos podem observar todas as histórias, até aquela mulher cananeia, né, que chegou lá perto de Jesus Cristo: mestre, a minha filha está moribunda, está muito ruim. Jesus Cristo falou: olha, não é lícito tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Mas a mulher insistiu. Ela ficou ali. E aí, mas mestre, até os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem. Irmão, você não come migalha, você está sendo sustentado com o melhor da terra. Mas aquela mulher, ela não desistiu e não saiu sem ser abençoada por Jesus Cristo. Jesus Cristo tem sempre uma resposta. Jesus Cristo tem vitória para a sua igreja. Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Obras maravilhosas Ele fez em prol da humanidade. E aí, quantas coisas nós podemos lembrar a respeito de Jesus Cristo? A ressurreição e a vitória sobre a morte. Irmãos, quando o homem pecou, né, a morte chegou diante de Deus e falou assim: olha, agora é tudo meu, né? Eu vou levar tudo comigo, né? Vou arrastar todo mundo, porque pecou, não tem mais jeito, né? O Senhor é a santidade, é a pureza em pessoa, e não vai querer essa corja de gente aí, né, no céu. Mas para mim serve, eu vou levar tudo comigo, né? E todas as vezes que nascia algum homem, ela falava: esse aí é meu também. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo ele fala exatamente: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não importa se você nasceu no berço evangélico, se você não aceitar Jesus, não tem salvação. E a morte, então, ela ia diante de Deus e falava: olha, vou levar tudo. Só que a morte, ela não sabia que Deus tinha um plano. Deus tinha um plano para resgatar. E era um plano que a morte dizia assim:
desconhecia, né? E o próprio Deus exigia que esse plano fosse cumprido. E o próprio Deus, ele tinha desde a eternidade esse plano, né? E aí ele via Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Eu assisti uma vez um filme, vocês também devem ter assistido, Nárnia, né? E aí é interessante, é um filme, mas aquele leão foi colocado em cima de uma tábua, né? E lá naquela tábua que ele foi colocado, era uma tábua da justiça. Então, como ele morreu e foi colocado em cima da tábua, mas ele não tinha nada que pudesse condená-lo, a tábua partiu e ele voltou à vida. Aí aconteceu com Jesus Cristo, quando ele chega diante da morte, a morte olhava assim, mas esse aí não dá para ficar aqui, eu não posso prender ele aqui, porque não tem nada que justifique para que ele fique aqui. E ele desceu à morte, desceu até o inferno e tomou a chave da morte e falou: agora eu tenho poder sobre você. Todos aqueles que aceitarem o meu sacrifício, todos aqueles que confessarem diante do Pai, todos esses aqui agora vão ter o direito de viver eternamente. E eu tenho certeza que você aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. E nós estamos aqui porque nós temos vida. E nós não temos apenas vida, nós temos vida com abundância em Cristo Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. O que é que nós podemos, irmãos, lembrar a respeito de Jesus Cristo, em memória de tudo aquilo que ele fez e falou? Ele disse assim, eu vejo assim, vou correr aqui, porque o tempo vai ser relógio aí, como eu digo para os irmãos, tá? Eu vou para o Pai, e eu vou preparar um lugar, e eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Irmãos, se você fica assistindo, né, noticiário, né, porque não tem nenhum noticiário bom, né, assistindo jornal, rádio ou TV, ou lendo alguma coisa, só passa coisa ruim. O mundo vai de mal a pior. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não se preocupe não, que tudo está no controle de Deus. Sabe o que eu fico pensando às vezes? Às vezes eu me pego preocupado com algumas coisas, né? Eu falo: Senhor, mas é muita coisa, né? A gente às vezes se preocupa com a situação econômica, financeira, né? Se preocupa com a doença. Mas eu quero dizer uma coisa para você: às vezes você pode falar assim: pastor, eu estou no deserto. Mas eu, quando olho para o deserto, tem gente que consegue olhar e não ver coisa boa no deserto. Lá no deserto, Deus providenciou tudo para o povo de Israel, tudo, né? De dia, um ar-condicionado, de noite, um ar-condicionado. No deserto chega a fazer frio de menos 0 graus. E aí a pessoa estava lá e Jesus Cristo mandou uma coluna de fogo para esquentar todo mundo lá quentinho de noite no deserto. E aí, comida no deserto. Não importa onde você estiver, Deus vai providenciar para você o que você precisa, né? E aí, Ele está no controle de todas as coisas e Ele vem buscar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, irmãos, o que nós podemos lembrar a respeito de Jesus Cristo? Na noite em que Jesus Cristo foi traído e que ele tomou o pão e partiu para estar ali na comunhão com os seus discípulos, vocês acham que ele não sabia que ele ia ser, não é? Ali traído por Judas? Ele sabia, né? E aí, irmãos, é importante nós entendermos
mesmo assim, diante daquelas circunstâncias, daquela dificuldade, que ele sabia que ia ser levado para ser crucificado, chicoteado, ele ainda teve o prazer de cear com os seus discípulos, né? Irmãos, não importa a circunstância, talvez você saiu lá da sua casa hoje preocupado com alguma coisa, talvez você saiu com uma dor no pé, talvez você saiu com uma dor de cabeça, talvez você saiu com uma dor nas costas, mas eu quero dizer uma coisa, mas você veio, você está na presença de Deus, e Jesus Cristo, ele se agrada. Então o que nós podemos lembrar é que Jesus Cristo, em meio às circunstâncias, ele não deixou de cear com os seus discípulos, e aqui estamos nós, lembrando dessas coisas que ele fez, e nós também estamos aqui para cear. E existe uma palavra que é muito importante na convivência dos cristãos, que chama-se koinonia, né? Essa palavra, talvez algumas pessoas já devem ter ouvido, algumas pessoas já devem ter cantado, essa palavra no grego que quer dizer participação, partilha, companheirismo, não é? Às vezes a gente fica pensando assim: ah, pastor, as igrejas hoje já não tem mais união. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Olha, está aqui o Tony, né? Às vezes a gente se encontra, né? Vai em um determinado lugar, joga um boliche, faz um churrasco. Eu sempre digo, eu não entendo quando alguém diz assim que a igreja não tem amor. A igreja tem amor. Só de olhar para o rosto desses irmãos aqui, eu vejo que a igreja tem amor. Eu não entendo alguém que diz que a igreja não tem amor. Nós somos formados pelo amor de Jesus Cristo. E, irmãos, a comunhão é algo essencial na vida da igreja. Existe uma coisa que talvez as pessoas tenham dificuldade de entender. O Otaniel, ele pensa de um jeito, o pastor ali pensa de um jeito, o irmão aqui pensa de um jeito, mas todos nós temos a mente de Cristo, e todos nós estamos trabalhando e vivendo em prol do reino de Deus, e nós temos comunhão uns com os outros, sim. E quando nós nos reunimos à mesa de Jesus Cristo, nós estamos reunidos porque Ele ordenou, e nós temos comunhão não somente aqui na terra, mas temos comunhão também horizontal com o Todo-Poderoso. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E que comunhão é essa, irmãos? É nós partilharmos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Aí, pastor, o que eu tenho que partilhar? Eu fico às vezes pensando, tem gente que tem uma dificuldade tão grande, talvez ele fica pensando assim: mas na igreja tudo é dinheiro, mas na igreja tudo é dinheiro. Não é tudo dinheiro não, irmão. Sabe que uma vez estava subindo para o templo, 3 horas da tarde, né? Pedro e Tiago, ou Pedro e João? Pedro e João, subindo 3 horas da tarde para orar, né? Duro, sem nenhum centavo no bolso, né? E aí tinha lá um aleijado, e aí o aleijado pediu uma esmola para ele, e aí ele falou: olha para nós. Aí ele olhou: a gente não tem nem ouro nem prata, então para que manda orar? Você não tem nada para me dar. Não, mas eu vou dizer uma coisa para você: nós temos uma coisa para te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Você não precisa ter dinheiro, mas se você tiver a presença de Deus, se você tiver o dom de Deus, você pode fazer a obra de Deus. O milagre é Deus que opera. A comunhão existe na obra do Senhor. Divida aquilo que o Senhor tem dado. Se você está orando, se você tem um dom, compartilha esse dom com a igreja. Louvado e exaltado o nome do Senhor.
A ceia do Senhor. Como nós devemos participar da ceia do Senhor? Com tristeza. Por que, pastor, com tristeza? Porque, irmãos, Jesus Cristo, Ele morreu no meu e no seu lugar. Ele sofreu demais. Então nós devemos lembrar desse momento, que foi um momento triste, foi um momento de dor, mas nós também temos que lembrar com alegria. Pastor, por que com alegria? Porque nesse momento Jesus Cristo, Ele conseguiu trazer para mim a comunhão, a restauração com o Pai, né? Sabe, eu fico imaginando, irmãos, quantas pessoas, e o risco que corria o próprio sumo sacerdote de entrar no Santo dos Santos. O próprio sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha que se santificar, mas agora você tem livre arbítrio de entrar no Santo dos Santos. O véu se rasgou de alto a baixo e o caminho foi aberto para você estar em comunhão com Deus. É um momento de alegria. Irmãos, a ceia do Senhor, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós recebemos cada vez mais de Cristo na nossa vida. Sabe, às vezes algumas pessoas olham e conseguem olhar assim para uma pessoa, identificar: não, você é japonês, né? Você é isso, você é aquilo. Mas às vezes você olha para uma pessoa assim, ou alguém olha para você, né? É tão bom quando alguém olha para você, né? Independente da forma como você está vestido. Você é crente, né? Aí você não vai fazer igual o Pedro, né? Não, eu não sou, né? Você é crente. Eu sei, eu estou percebendo que você é crente. Ó, só pelo jeito que eu olhei, primeira vez que eu olhei para você, eu falei: você é crente. Aí lá no trabalho onde você está, alguém está observando você. Você tem o brilho do Espírito Santo de Deus. Não é o que você fala, mas é o que está em você. Existe dentro de você um tesouro guardado em vaso de barro. Deus habita em mim e em você. Quando nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, nós recebemos o próprio Cristo na nossa vida. Algumas pessoas talvez não entendam, mas Ele vive em você, Ele está em você. Louvado, exato, louvado é o santo nome do Senhor. Irmãos, e quando nós participamos do corpo de Cristo, o que a Bíblia nos orienta que nós devemos fazer? Fazer um autoexame, né? Pode ser que esteja faltando alguma coisa. Eu falo para os irmãos, eu sou do tempo em que muitas vezes os irmãos vinham até aqui à frente para confessar, pedir perdão, para participar da ceia, né? Hoje isso não acontece mais, mas eu vou pedir licença para o pastor aqui e eu vou fazer um apelo para você, né? Você que fez um autoexame, que se aproximou agora da mesa de Deus com o coração contrito, com humildade, né? O apelo que eu vou fazer para você é o seguinte: se existe algum pecado aí na sua vida, confesse ele. Não precisa vir aqui na frente, não. Confessa ele diante de Deus, né? Agora, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e pede perdão para ele, né? Pastor, esse apelo para crente, para aquilo, apelo para crente, né? E se você está distante de Deus, às vezes a gente fica distante de Deus. Pastor, como é que um crente pode se distanciar de Deus, né? Mas tem crente que passa a semana inteira no WhatsApp só vendo besteira, né? É no WhatsApp,
em tantos aplicativos que tem aí passa a semana inteira, quando chega domingo, na hora que falta meia hora para ele ir para a escola dominical, ele fala: de onde que está a revista? Aonde que está a revista? E aí não sabe onde que está a revista da escola dominical, né? Aí acha a revista, mas se o professor perguntar qual é o título da revista de hoje, é capaz dele não saber. Aí, irmão, vai se afastando, aí fica vazio, né? Fica distante de Deus. Eu quero convidar você para ficarmos em pé, né?